Amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre uma palavra interessante, perdulário. Aliás, essa palavra, às vezes, ela tem sido usada de forma equivocada. Às vezes usam ela como se fosse elogio para outrem, só que não. Segundo o dicionário Silveira Bueno, que eu acabei de consultar, esse substantivo masculino significa aquele que gasta muito, que gasta excessivamente, estragador, extravagante, dissipador e assim por diante. E eu vou além, é uma pessoa ou aquele governo, seja ele federal, municipal ou estadual, ou mesmo um empresário, ou um diretor de empresa, ou ainda um gerente que gasta excessivamente sem controle. Isso se estende a todos nós, donos e donas de casa, por que não? Então, todos nós sabemos que devemos ajustar os nossos gastos e investimentos ao tamanho do nosso orçamento, ou seja, ao tamanho daquilo que nós recebemos efetivamente a título de salário, prolabore, renda, e no caso de governos, de arrecadação de tributos, e no caso de empresas, de faturamento, e assim por diante. Mas o que nós vemos, pelo menos em questão de governos, sobretudo da somatória, digamos assim, do governo federal mais os governos estaduais e municipais, é exatamente o contrário, ou melhor dizendo, é exatamente isso. Trata-se de governos perdulários, por que não? Obviamente não na sua maioria, mas sobretudo o governo federal. Prova disso é que a dívida pública brasileira, que lá ao redor de 2001, 2002, quando o ex-presidente Fernando Henrique entregou o poder para o PT, a dívida pública brasileira era alguma coisa em torno de 820, 840 bilhões de reais. Hoje, acabei de ver o acumulado da dívida pública, ou seja, o saldo pendente de pagamento da dívida pública brasileira está em nada menos que 8,9 trilhões de reais. Então, é nada menos que 11 vezes o que era 18 anos atrás, incluindo aí 4 anos de governo do Bolsonaro. E também isso é uma característica de governos populistas, não só aqui no Brasil, aí pode incluir o governo do Bolsonaro e do Lula. São governos extremamente populistas, só que um se diz de direita e outro de esquerda, mas ele nem sabe para que lado vão. Isso já está mais do que provado, porque se soubessem efetivamente, não seriam governos perdulários, muito pelo contrário. O fato é que isso já quebrou muitas economias de países ao redor do mundo. Nós temos o caso aqui da Argentina, que nosso vizinho, que coincidentemente teve um governo de esquerda, do peronismo, que acabou quebrando a Argentina. E a Argentina está aos frangalhos agora, não tem crédito nem para comprar pão na venda. O mesmo pode-se dizer, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma crise dramática, bem antes da pandemia, vamos deixar a pandemia de fora nesse caso, a Grécia, Portugal, Espanha e outros países ao redor do mundo também quebrados, cuja dívida pública desses países na época já estava alguma coisa em torno de 2, 3 vezes o PIB, o que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país num determinado período. E o Brasil está caminhando para o mesmo. Se lá na década de 90, início da década de 2020, até me atrapalhei, início do século 21, 2001, 2002, a dívida pública bruta brasileira era alguma coisa em torno de 60 e poucos % do PIB, hoje já está em nada menos que 78,5% do PIB. E se continuarmos elegendo governos
populistas, independentemente de ser da esquerda ou da direita, a coisa vai crescer de forma excomunal ao ponto de ultrapassar o PIB brasileiro. Então isso é muito ruim, isso é preocupante. Nós devemos deixar um país para as próximas gerações com as contas em dia e pagáveis, e não impagáveis. Então é por isso que nós temos, enquanto cidadãos e cidadãs, cobrar dos nossos representantes, sobretudo daqueles que nós votamos, que nós elegemos, que eles tenham mais cuidado com as contas públicas. Nós temos que cobrar para que eles procurem fechar todas as torneiras dos desvios de dinheiro público, que são vários, se não dezenas, talvez até centenas de torneiras vazando, de ladrões, literalmente, roubando dinheiro público. Quem não sabe, ladrão é aquele cano que se constrói em toda a edificação para dar vazão à água, um nome figurativo, digamos assim, para dar vazão à água, caso a boia não funcione e a caixa venha a transbordar por cima. Então, o ladrão serve exatamente para equilibrar e também para dar vazão ao resto de água suja quando a caixa d'água é limpa. Então, pelo menos aqui no sul, nós chamamos aquilo de ladrão. Então, várias torneiras e ladrões nesse sentido figurativo, do cano que escoa sem parar, de recursos públicos. E isso tudo só pode acontecer se, ao invés de governos populistas e perdulários, nós passarmos a eleger gente competente, honesta, decente e que saiba o que está fazendo lá no governo, que tenha conhecimento sobre finanças, que tenha conhecimento sobre economia e não fiquem só pura e simplesmente discursando, criticando o presidente do Banco Central, por exemplo, e atribuindo aos outros países e a outros governos anteriores a culpa pela própria incompetência, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, gratidão, um abraço e tchau. Namastê.